Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da nossa Semana do Diagnóstico Avançado. Nessa aula nós vamos falar sobre os nossos testes guiados. Gente, esses testes guiados, eles são muito importantes. Por quê? Porque ele vai ajudar você que é reparador a fazer um diagnóstico mais rápido. E claro, eu quero mostrar para você o teste guiado, mas eu também vou mostrar uma forma de você fazer o teste sem os dashboards, tá? Que também existe essa possibilidade. Só que quando você usa o New Tecnoscópio e quando você usa os dashboards, tudo fica mais fácil, tudo fica um pouco mais simplificado para você mostrar para o seu cliente e você consegue colocar, você consegue gerar valor na sua mão de obra e na sua técnica de fazer esse tipo de diagnóstico. Pessoal, o intuito dessa semana é realmente fazer com que você que já tem o New Tecnoscópio ou você que quer aprender a usar o osciloscópio, não só o New, mas pode ser outros também, o intuito é fazer com que você participe dessas 4 aulas e melhore o seu condicionamento na parte de reparação de veículos com eletrônica embarcada, na parte de injeção eletrônica. Então essa é a nossa missão essa semana e essa é a terceira aula. Se você fez a primeira e a segunda, você já está de parabéns. Se você não fez a primeira e a segunda ainda, volta depois que terminar essa e faça, porque ela vai ficar aqui no YouTube por um período bem pequeno, tá? Então a gente vai começar primeiro com o teste guiado. O primeiro teste guiado que nós vamos fazer é o teste da bateria. Tá? Então esse teste de bateria ele é muito importante. Muitas pessoas não dão tanta importância para a bateria. E gente, bateria é um componente que na verdade é o gerador de energia do carro inteiro. Então ela tem que estar boa. Mas o estar boa não é só dar a partida no carro, porque a gente já está, né? E nós aqui da mecânica avançada, a gente tá cansado já de ver cliente ligando pra gente com um problema, que o defeito é a bateria, e ele fala, não, mas está dando partida. Mas não tem nada a ver, não é a partida que você tem que verificar, você tem que verificar algumas coisas a mais, e são essas algumas coisas a mais que eu vou passar para você nesse momento, nessa aula. Gente, então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês o teste da bateria. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu New Tecnoscópio, ele já está aberto aqui para vocês verem. Eu vou vir aqui em carrinho, eu vou vir aqui aonde nós temos aqui, ó, mostrar os testes guiados. Aí eu vou ter aqui, ó, o teste de compressão, o teste de RVC e o teste de bateria. E o primeiro teste que eu vou fazer é o teste de bateria. Quando eu clicar aqui, ele já vai abrir para mim, um dashboard, que é o quê? Que é uma visualização gráfica para ficar mais apresentável. Então esse teste aqui é muito simples, tá? Ele fala o seguinte, com o motor desligado, ligue o canal A, a bateria e clique em iniciar. Então eu vou vir aqui, ó. O meu New já está ligado aqui, tá? Eu vou pegar aqui o meu cabo A, que é o cabo verde, o cabo A no canal A, né? Vou pegar aqui a garra jacaré preta e a garra jacaré vermelha. Vou colocar no negativo da bateria o preto. Vou colocar aqui. E vou colocar no vermelho. Bem instalado. É que eu já coloquei esse outro chicotinho aqui, gente. Esse outro chicotinho, ele tá ligado aqui no New, porque eu tô usando o New por Wi-Fi. Eu tô usando ele com uma conexão sem fio, para mostrar para vocês que ele funciona também sem fio de uma forma muito boa. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou seguir o que o equipamento me pede. Então ele fala, com o motor desligado, ligue o canal A, a bateria e clique em iniciar. Então eu vou clicar em iniciar. E aí ele vai me pedir o seguinte, desligue as cargas, aperte próximo e dê a partida do motor. Então eu vou vir aqui, já está com as cargas todas desligadas, eu vou dar o próximo e eu vou dar partida no motor.
Agora ele fala assim, ó, mantenha todas as cargas desligadas e aperte o próximo. Ligue as cargas. Vou ligar o farol. Liguei o farol na luz alta, liguei o ar-condicionado e vou dar o próximo. Teste concluído. Posso desligar o carro. O gongo desse carro é um gongo forte, né, Jonas? É para fazer barulho com força. Gente, então nós temos algumas informações aqui, tá? Nós podemos gerar um relatório dessas informações. Aí você coloca o nome da oficina, vamos colocar aqui mecânica avançada. Se quiser colocar o CNPJ, endereço, CEP, telefone da oficina, nome do cliente, vou colocar aqui Sueli, que é a dona do carro, ano, modelo e ano, então um Onix 2018 e a placa do carro, vamos colocar aqui e vamos dar OK. Ah lá, gente, apareceu aqui pra gente um relatório aonde você vai poder pegar esse relatório e você vai poder mandar para o seu cliente. Só você vir aqui em baixar o relatório. Ah lá, ó. Vamos colocar aqui nos downloads. Relatório. Bateria. Aí você pode colocar a placa do carro, você pode criar uma pasta e guardar todas as informações dos carros dos seus clientes, ok? Então aqui nesse momento, eu já salvei o relatório e eu já tenho aqui o que está bom e o que não está bom. E eu vou falar sobre isso para vocês. Nesse caso aqui, gente, o que nós temos aqui, ó? A primeira informação que vocês estão vendo aqui é a queda de tensão da bateria. Só que essa queda de tensão da bateria, gente, é o que nós chamamos de PK-. Ou seja, lá no New Tecnoscópio, nós temos o valor RMS, nós temos o valor PK+, e nós temos o valor PK-. Então, somente o osciloscópio ele consegue fazer essa análise. Um multímetro, por exemplo, ele vai marcar somente o RMS. Ele não vai conseguir enxergar que essa bateria deu menos de 9 volts. Quando dá menos de 9 volts, acende essa luz meio amarelada aqui, que mostra que existe alguma coisa errada, tá? E com isso, a gente tem que avisar o nosso cliente, olha, a sua bateria, ela já está dando uma queda de tensão que não é devida. E o correto aqui é o quê? Você vê com o seu cliente quanto tempo que ele tem essa bateria. Se for uma bateria que está no carro já há mais de um ano, o correto é você substituir a bateria, porque já está, ela não está 100% ruim, ela estaria 100% ruim se desse vermelho, mas como ela deu uma tensão, você já tem que orientar o seu cliente a substituir ela. Se ele falar, não, mas eu vou aguentar mais um pouco, orienta ele, olha, uma hora você vai ficar na mão, porque o teste aqui já não passou, o teste aqui já não está bom. E dependendo do carro que você estiver trabalhando, se for um carro com muita tecnologia, principalmente os carros da Volkswagen, esses carros novos, até mesmo o próprio novo Onix, os carros novos da Chevrolet, os carros novos da Ford, todos os veículos mais novos que
você tem um monte de tecnologia embarcada, esses carros da Jeep, Fiat, né? Quando a bateria ela cai de 9 volts, existe uma grande chance dos módulos ou de algum módulo reiniciar o seu funcionamento. E quando ele reinicia o seu funcionamento, você vai ter um carro todo ruim de alguma coisa. Alguma coisa vai ficar zoada no carro. Ou a injeção vai reiniciar um aprendizado, ou alguma parte da carroceria não vai funcionar direito, um rádio, um ar-condicionado, até ele se achar novamente. Então, por isso que é tão importante a gente examinar a parte de bateria. E preste atenção, aquele carro que chega na tua oficina que ninguém consegue consertar, testa a bateria. Porque muitos clientes chegam na tua oficina para fazer uma revisão e você não testa a bateria. Isso é muito grave, tem que testar. Depois, gente, nós temos aqui o alternador sem cargas, ou seja, aqui é bem tranquilo, né? Ele tem que estar de 13,5 a 14,5 volts mais ou menos. Estando dentro disso aí, ele vai dar ok. Depois nós temos o Ripple. O que é o Ripple, gente? Quando nós temos um alternador e um regulador de tensão, o alternador ele gera a energia alternada e o regulador de tensão, além dele deixar a tensão não subir muito, independente da rotação do alternador, ele consegue, ele remove a maior parte das oscilações do alternador, só que sempre sobra um pouquinho, e esse pouquinho que sobra é o que nós chamamos de Ripple. O alternador, gente, ele está gerando uma energia aqui, ó, alternada, certo? Dessa forma. Aí aqui nós vamos ter o nosso regulador de tensão. Eu coloquei 2 diodos retificadores aqui só para vocês entenderem, mas aqui na verdade existe uma ponte retificadora com um regulador de tensão bem mais tecnológico do que isso aqui. Isso aqui é mais das coisas antigas, mas funcionava. Então, aqui eu tenho um 12 volts, aqui eu tenho um risco no meio, né? 12 para cima é 12 para baixo. Aonde ele filtra somente o 12 para cima e somente o 12 para baixo, né? O negativo e o positivo. Só que esse filtro, gente, ele não é perfeito. Sempre sobra essas partes de cima, tá? Então, ele vem aqui, ele faz isso aqui, ó. E isso aqui que é o que a gente chama de Ripple. Só que esse Ripple aqui, ele não pode ultrapassar um valor. Tá? Esse valor, na maioria dos alternadores, esse valor do Ripple sempre é menor que 50 milivolts. Se for mais que 50, que nem no caso desse que deu 54 milivolts, significa que o regulador de tensão já não está 100%, não que ele precise ser substituído. Tá? Para ele ser substituído, teria que dar mais de 100 milivolts. E mesmo assim, existem alguns carros que, se você pegar o alternador, verificar lá o número dele e ver lá o regulador o regulador de tensão, ver o número dele, ver o fabricante, você entra no site do fabricante e ele tem a especificação do Ripple. Aí você confere, opa, esse Ripple aqui está dentro ou está fora, porque no New Technoscope deu que está ruim. Mas existem algumas situações de alguns carros que ele trabalha com o Ripple até no máximo uns 150 mA, mas são casos bem isolados. Na maioria são menos que 50 milivolts. Então, gente, o Ripple é essas pequenas oscilações que são geradas pelo alternador que o retificador de tensão não consegue eliminar todas. E se essa oscilação estiver muito grande, essa flutuação estiver muito grande, vai dar problema em algum módulo do veículo, ok? E por último, nós temos um teste com carga. Então esse último teste com carga é onde a gente liga os consumidores e vê se na marcha lenta o alternador consegue segurar a tensão mesmo com carga. Nesse caso aqui, a única coisa que a gente verificou, quer dizer, as duas coisas que a gente verificou é o quê? Que a bateria já está
já está com uma tensão abaixo do especificado, e que o Ripple, que é no máximo 50, ele deu 54 milivolts, tá? O máximo é 50, deu 54, posso deixar passar? Nesse caso eu acredito que sim. Se fosse um pouco mais, aí seria interessante você investigar, mas aqui você pode deixar passar que não vai ter problema nenhum. Aí, gente, existe uma outra forma de você testar essa bateria sem o dashboard, que é essa forma que eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos cancelar. Vamos vir aqui na casinha, na energia, na bateria. Quando eu cliquei aqui, ele vai abrir para mim uma informação do sinal, que é o sinal de bateria. E aqui tem um sinal de referência, que é exatamente o sinal de referência da bateria. Aí você vai dar um play aqui e você vai ver que o sinal da bateria desse carro vai passar exatamente em cima do sinal de referência. Por quê? Porque nós temos aqui um sinal de RMS de 12 volts, com um pico máximo de 12.7 e um pico mínimo de 12.4. Agora eu vou dar uma partida no carro. Bom, eu dei a partida no carro, agora eu vou vir aqui e vou dar um stop. E agora, gente, eu vou voltar aqui no tempo para eu enxergar a queda de tensão que ele me deu aqui, ó, exatamente nesse ponto. Então, exatamente nesse ponto aqui, gente, olha quanto que deu aqui o PK-, ó. 8.2, exatamente, quer dizer, lá no relatório acho que deu um pouquinho menos, deu 8.1, aqui ele já deu 8.2 volts. Então esse 8.2 volts significa aquela informação que nós vimos lá no dashboard. Muito interessante, né? E essa informação é o que a gente procura. Se a gente tivesse colocado o multímetro, ele iria dar pra gente 10.68, ou seja, a gente iria achar que a bateria estava boa, mas nesse caso aqui não, a bateria ela não está boa, ela precisa ser analisada a fundo, tá? Uma outra coisa que é interessante são esses ruídos que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ele me deu 4 problemas com o contato do motor de partida quando eu iniciei a partida, ou seja, esse motor de partida também não tá 100%, porque aqui, gente, normalmente ele dá um dentinho e ele já começa a funcionar. No caso aqui ele me deu 4 dentes, isso já significa que eu posso ter um problema também no contato do motor de partida, lá nas escovinhas do motor de partida. Então, além de eu testar a bateria, eu também consegui testar os contatos do carvão do motor de partida ali no coletor do induzido, tá? Então, isso aqui também é um teste muito interessante e é um teste sem o dashboard. Muito interessante, né, gente? Agora nós vamos fazer um outro teste, que é um teste muito legal, que é o teste de compressão relativa. Eu vou vir aqui, ó, no carrinho, nas funções guiadas, e eu vou apertar aqui teste de compressão. Nesse teste de compressão, gente, eu vou analisar a compressão do cilindro somente pela bateria. Só que para eu fazer isso, eu preciso que o carro não entre em funcionamento. Porque na verdade aqui o que eu vou fazer? Eu vou medir a compressão através da CR, que é a compressão relativa, que a gente pode fazer pelo dashboard ou a gente pode fazer de uma forma igual a gente fez no último teste da bateria. De uma forma, como a gente pode dizer, não um jeito Nutella, né? Um jeito raiz. Mas primeiro vamos fazer o bonito, vamos fazer o que é mais interessante. Então como que você faz aqui no New Tecnoscópio? Você vem aqui, você seleciona o número de cilindro do motor, você dá o seguinte, aí ele pede aqui, ó, desconecte os injetores ou o relé da bomba de combustível, conecte o osciloscópio à bateria, verifique as conexões e em seguida comece o teste. Então o que nós vamos fazer aqui no carro? A gente vai ou desliga a bomba de combustível ou desliga o fusível da bomba. Eu acho muito mais fácil a gente desligar o fusível da bomba. Aí você fala assim, mas Celso, eu não sei onde que é o fusível da bomba desse carro. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Aqui no próprio New, a gente tem esse ícone aqui do planeta que está escrito diagrama. Você vai clicar nele. E aqui eu tenho oscilograma, diagrama e cursos. Aqui em diagrama, gente, tá? Para quem é assinante, tá? Isso aqui, quem não é assinante não tem essas informações. Quem é assinante, você vai vir aqui, você vai selecionar a marca GM. Você vai selecionar o veículo, que é o Onix. Aí você vai vir aqui em tipo de diagrama. Não, vamos colocar o motor primeiro. Motor
1.0 8 válvula flex. Tipo de diagrama, ele tem ABS, airbag, carroceria, localização de fusíveis e relés. Então é aqui que a gente quer vir. Aí ele vai abrir para você, ó, caixa de fusíveis no habitáculo do veículo. Não é esse que eu quero. Caixa de fusíveis no vão, é esse que eu quero. Vou clicar aqui em visualizar. E aqui, gente, ó, ele vai me mostrar uma foto da caixa de fusíveis. Vamos procurar quem que é aqui o da bomba. Vamos olhando. Módulo de transmissão, não sei o que, relé da bomba de partida frio, bomba de combustível, fusível F29 de 20 amperes. Então vamos procurar ele aqui. Então aqui eu tenho os fusíveis 1, 6, 7, 10, não sei o que, vai para lá, vem para cá. Aí aqui eu tenho o fusível 19, ó, bem aqui nessa parte. Esse 20 amperes, ok? Então já descobrimos onde está o fusível. Agora eu vou vir aqui. Ó, exatamente esse fusível aqui, ó, que mostrou lá no nosso diagrama. Vou colocar aqui o meu saca fusível. Vou dar partida no carro. Vou remover o fusível. E vou esperar o carro morrer. Gente, vocês nunca removam, nunca desliguem a bobina para fazer esse teste. Sempre desliguem a parte de combustível. Ou o fusível da bomba, ou a bomba de combustível, ou desliga os bicos. Tem carro que é facinho você desconectar os bicos, ok? Pronto, o carro não pega mais. Agora sim eu vou conseguir fazer o meu teste. Deixa eu minimizar aqui. E eu vou vir aqui, ó, e eu vou clicar aqui em começar o teste. E ele já está esperando eu dar partida no motor, que é o que eu vou fazer. Eu vou dar partida e segurar por 6 segundos. Gente, o que aconteceu? A hora que eu dei a partida, o carro quis pegar. Como ele quis pegar, porque sobrou um restinho de gasolina, o teste foi perdido. Aí eu dei algumas partidas para quê? Para eliminar todo o combustível. Agora eu vou conseguir fazer o teste. Vamos de novo. Seguinte, começar o teste. Olha lá, pessoal, então o que aconteceu aqui? Eu analisei os 4 cilindros do motor e ele me mostrou aqui que os 4 estão ok, que a compressão dos 4 cilindros estão boas. Aí você fala assim, mas Celso, como que o Nil consegue fazer isso? Gente, de uma forma muito simples, mas muito simples de verdade. O que ele faz? Ele analisa quanto de tensão que está caindo exatamente no tempo da compressão de cada cilindro. Ou seja, durante uma volta do motor, que tem 720 graus, tá? que são 2 voltas do virabrequim, vai acontecer uma compressão em cada cilindro. E quando o cilindro sobe e ele está comprimindo, a bateria ela vai ter uma queda de tensão. E essa queda tem que ser igual para todos os cilindros. Se algum dos cilindros estiver com uma queda menor, significa que não teve tanto esforço. Então significa que aquele cilindro tem um problema de compressão, ok? E sempre é muito importante a gente analisar não só aqui as barras, mas também a gente examinar as ondas, que são essas ondas que vocês estão vendo acima. Aqui, gente, ó, essas ondas, elas estão fazendo assim, ó. Tá vindo aqui. Então, pessoal, o que significa isso? A tensão tá vindo aqui, ó, tá?
Quando dá partida, ela cai, ó. Então ela caiu esse tanto de tensão. Então aqui vai ser um valor de tensão. Aqui caiu um pouquinho mais, aqui caiu até um pouquinho mais. Então o New ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa aqui que caiu mais, tendo aqui um horizonte, né, uma linha horizontal como referência. Então, no caso aqui o New, ele vai pegar esse aqui como 100%. E aí ele vai fazer o cálculo, esse aqui já vai dar uns 90, esse aqui já vai dar uns 85, entenderam? Então ele vai analisar essas ondas, exatamente como está ali. Existem algumas situações que o New vai fazer um teste e essas ondas aqui, elas estão incompreensíveis. Quando essas ondas aqui estão incompreensíveis, significa que você tem um problema na parte elétrica do carro. Aí nem o New e nem você vai conseguir interpretar nada. Porque quando você tem um osciloscópio que não tem essa parte em barras, em gráfico, você consegue fazer esse teste analisando as ondas e fica um teste perfeito. Você consegue tomar providência, você consegue tomar atitude embasado nessas informações que está aqui. Porque na verdade o que o New faz ali é mostrar para o seu cliente, né, mostrar para você de uma forma mais fácil e você poder mostrar para o seu cliente de uma forma muito mais simplificada como que está a compressão no carro dele. E você imagina com um carro diesel, por exemplo, que é horrível de você chegar para medir uma compressão. Se você tem esse equipamento, tudo fica mais fácil. Ou num carro com injeção direta, que é difícil acesso nas velas de ignição, você faz esse teste, você já consegue saber se a compressão está ok ou se a compressão não está ok. Só que assim, gente, se caso você remover as 4 velas do veículo, do motor, e der partida, o New vai entender que os 4 cilindros estão ok. Por quê? Porque ele vai pegar como referência quem gastou mais energia, tá? E com essa informação, ele vai replicar todos. Então ele faz, lógico, você viu que ele faz vários testes durante esses 6 segundos, pega as melhores ondas e ele pega essas, né, o software inteligente dele pega essas melhores ondas e jogam para o software mostrar para a gente em barras. Mas nós temos que sempre analisar aqui, ó, o que está acontecendo. E outra coisa, aqui nós não sabemos quem é o cilindro A, quem é o cilindro B, quem é o cilindro C e o D. Não tem jeito de saber, tá? Porque são aleatórios. Então, de repente, se eu tiro a vela do primeiro cilindro, pode ser que ele apareça baixo ali no cilindro C, por exemplo. Isso para nós, a gente vai falar, pô, mas tá sem a primeira vela, apareceu no C? Sim, aqui é para você entender que tem uma compressão ruim. Se você quiser identificar o cilindro, aí você tem que fazer de outra forma. Aí você tem que pegar um sinal de ignição, tá? E você, com esse sinal de ignição que você vai pegar, você vai fazer esse teste de CR. Aí você consegue saber quem é o cilindro respectivo que você está fazendo, que está com problema ou não está com problema. Inclusive, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fechar. Antes de eu fechar, analisem o seguinte. Quando eu cliquei aqui para o teste de compressão, o meu New Tecnoscópio ele regulou a minha tensão em 100 mV e ele regulou para compilação em AC, ele acionou o filtro e o tempo ele colocou em 100 milissegundos. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos fechar aqui, tá? Olha lá, na verdade ele já mostrou pra gente o que está acontecendo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o canal B, tá? E no canal B, gente, eu vou pegar o sinal de ignição. Eu vou vir aqui, eu vou deixar com 2 volts mesmo, porque a gente vai usar a nossa pinça COP. E eu vou colocar ela aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou pegar minha pinça COP, vou colocar aqui em cima da bobina, ó, exatamente aqui. Jonas, agora eu preciso que você coloque a câmera ali, você mostre, sem você pegar a câmera, eu colocando aqui a pinça COP na bobina e mostrando o New, dessa forma aqui, ó, que quem vai segurar é você, porque eu vou dar partida. Agora o Jonas vai segurar aqui. Não, no primeiro. Isso, exatamente assim, tá?
Se você colocar para lá ou para cá, ou ele não vai dar um sinal bom. Tem que ser exatamente no meio e ele tem que ficar inteiro. Não pode ficar meio torto também, beleza? Agora eu vou dar o play aqui. E vou dar partida. Uns 3 segundos tá bom. Vou fazer mais uma vez. Ok, Jonas. Vamos ver se ele captou alguma coisa. Vamos dar o stop. E vamos vir aqui. Muito, muito legal, gente. Aqui dá pra gente ver exatamente o que está acontecendo. Então observem aqui o seguinte, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho quem? Eu tenho o meu cilindro 1. Deixa eu aumentar aqui a fonte dele. Aqui, gente, ó, eu tenho o meu cilindro 1. Então, se aqui é o 1, aqui vai ser quem? Aqui vai ser o 3. No caso, eu estou usando a ordem de explosão desse carro. Aqui vai ser o 4. 1, 3, 4. E aqui vai ser o 2. E depois voltou para o 1 de novo. Então, com essa informação que eu tenho, gente, se caso eu tivesse algum problema de uma falta de compressão, o que poderia acontecer aqui? Eu tenho aqui a minha onda. Caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu de novo, subiu. Então, olha só, vamos supor que nem tá ali, que a minha ignição ela tá dando aqui, ó, tá? Aqui saiu um sinalzinho de ignição, né? Aqui saiu ignição, porque está no primeiro cilindro. Então eu tenho o quê? Aqui é o 1, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 2. Qual o cilindro que está com a compressão ruim? Cilindro 4. Por quê? Porque nós fizemos uma contagem da ordem de ignição embasado em cima da informação que nós capturamos através da pinça COP, através da bobina de ignição do primeiro cilindro. Muito simples, né, gente? Quer dizer, agora ficou muito simples esse entendimento. Eu espero que vocês tenham aprendido. O que eu quero que vocês façam agora? Você vai... Agora não, que agora já está à noite, né? Mas amanhã, pegue um carro, faça exatamente esse teste. Primeiro faça com o dashboard, depois faça sem o dashboard. Faça com a sua pinça COP ou com a sua garra de secundário, se for cabo de vela, para você entender como que é esse processo, para a hora que chegar um carro com defeito, você já está pronto para fazer esse teste. Pronto, 100%. E imagina o seguinte... Todos os carros que chegar na sua oficina a partir de hoje, você vai fazer o quê? Você vai fazer um teste de bateria e você vai fazer um teste de compressão, isso em menos de 5 minutos. Por quê? Porque o cliente já está pagando para você fazer uma revisão. Você só vai medir a bateria dele e vai medir a compressão. Se você soubesse o tanto de problema que você pega nesse teste de compressão, às vezes você pega 2 sinal desse que está um pouquinho a menos, que significa uma junta de cabeçote falhando, porque esses carros mais novos, a central é inteligente. E quando a central é inteligente, ela faz com que o condutor não perceba que o carro tem problema. Então o cliente leva o carro para você consertar e o carro está com puta de um defeito, mas você não passa o equipamento que você às vezes já tem na sua oficina. E se você não tem, gente, tem que investir, não dá para viver sem mais esse tipo de equipamento. Tá? Hoje o osciloscópio ele é essencial dentro da oficina. Beleza, pessoal? Gente, vamos falar agora do alternador pilotado. Os carros mais novos, hoje, ele tem uma forma de pilotar a carga do alternador que vai para a bateria. Ou seja, quando a bateria já está carregada, o alternador ele para de gerar energia para a bateria, fazendo com que ele não consuma a potência do motor com a sua carga sendo desnecessária. Quando nós temos um sistema convencional, nós entendemos que quando o carro está funcionando em marcha lenta,
A bateria ela vai ser carregada de 13,5 a 14,5 volts. Isso fica sempre, independente se a bateria já está carregada ou não. No caso dos carros mais novos, no momento em que a bateria ela está 100% carregada, simplesmente o sistema do veículo ele faz com que o alternador pare de enviar carga. Consequentemente, ele não vai ter mais peso, fazendo com que o veículo ganhe uma economia de combustível. E isso é muito interessante. Consequentemente, a bateria também ganha uma vida útil um pouco melhor, tá? Mas vamos entender como funciona. O NIO, ele consegue fazer esse teste, esse controle nos alternadores do tipo RVC, nos reguladores de tensão do tipo RVC, que tem um controle através de um sinal PWM. Como o NIO ele também gera sinal PWM, a gente consegue fazer isso com ele. E o que eu vou fazer agora? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou vir aqui no carro, ó. Vamos ligar a lâmpada aqui. Ó, aqui está o alternador, eu estou com um veículo Onix. Olha lá, pessoal, eu coloquei no canal A, eu coloquei o sistema RVC, que é o primeiro pino, e no de baixo é o DFM, que é o sinal que a central envia para o controlador, que seja a carroceria ou que seja a central da injeção, que ele envia informando quanto que o alternador está respondendo de energia. Então, um comanda e o outro vê se está funcionando, tá? Então, eu já deixei ele ligadinho lá para mim mostrar para vocês. Para vocês entenderem um pouco melhor, aqui eu tenho o conector que vai lá. Aqui eu tenho o conector que vai lá. Esse fio é o conector, quer dizer, esse fio aqui é o fio do controlador RVC, tá? Que é o controlador que vai fazer com que o alternador gere mais ou menos energia. Aqui eu tenho o DFM, que é o retorno, ou seja, o controlador ele vai falar para o alternador fazer o trabalho dele. Se ele tiver tudo ok, aqui por esse fio vai responder para a central se ele está funcionando direitinho. Então um manda, o outro cagueta, X9, tá? Então o que eu fiz agora? Eu peguei o meu NIO tecnoscópio, eu coloquei o canal A nesse vermelho e coloquei o canal B nesse fio azul, tá? E eu vou mostrar para vocês como que é esse sinal, só para a gente entender o que o NIO tecnoscópio faz. Vou dar o play aqui, deixa eu acionar o canal B aqui também. Eu coloquei aqui um tempo de 50 milissegundos e regulei os dois canais com 5 volts, tá? Vou dar o play e eu tenho dois sinais aqui, gente. Deixa eu abaixar esse aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Eu vou colocar um tempo um pouquinho menor para ficar um pouco mais pausado. Ok, aqui deu para a gente entender melhor. Então, como eu dizia a vocês, o canal A, eu já habilitei o trigger. Ó, o trigger, a varredura está em alto e ele está no canal A. Eu já consigo enxergar aqui o sinal que eu tenho. Então, qual é esse sinal? Esse é o RVC. Como eu liguei o trigger, eu consigo ver a frequência dele, ó, então ele é 128 Hz. Eu consigo ver o pico de tensão, que é 5 volts, né? Tá dando 4.90, 4.80, 5 volts. E aí eu venho aqui, ó, em Scope, informação adicional de sinal, e eu consigo enxergar, gente, vamos lá, eu consigo enxergar a minha tensão de pico e o meu duty cycle. Então nesse momento ele está mostrando para mim um duty cycle de 70%. Aqui, gente, ó, ele está marcando para mim, ó, 14 volts. A hora que carregar 100%, isso aqui vai a 12.5, como se estivesse sem carregar, como se o alternador estivesse sem estar funcionando, tá? Vou finalizar aqui. O de cima é o meu DFM. O DFM é um sinal de retorno. Vou travar ele aqui para vocês verem. Esse outro aqui, como ele é um sinal de retorno, tá? A gente vai enxergar aqui o RMS dele, o pico e a frequência. Ele já trabalha numa frequência um pouco maior, perto dos 150 Hz, ok? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Agora nós vamos fazer com que o NIO tecnoscópio pilote esse alternador para a gente poder testar. Lembrando que eu estou usando o meu NIO tecnoscópio no formato wireless, sem fio, tá? Então o que eu fiz aqui? Ó, eu liguei ele aqui
aqui para poder alimentar. Então aqui é a alimentação dele que vai aqui na bateria, tá? E ele está trabalhando com o computador aqui sem fio, como vocês estão verificando. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Esse teste é muito legal para a gente ver se o alternador está funcionando. Eu vou vir aqui, ó, carrinho. Aí tem aqui essa parte aqui que é os testes guiados. E eu venho aqui em teste RVC. Aqui no teste RVC, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele na opção automática. E vamos selecionar aqui o tipo. Que tipo que é? É do tipo RVC. Quando eu der o ON aqui, ele já vai começar a funcionar. E para ele começar a funcionar, eu preciso ligar todos os fios ao sistema para que ele trabalhe sozinho. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Então entenda bem essa dinâmica para você ver como que é interessante. E se você prestar atenção, é uma coisa bem comum, bem normal. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Chega para cá. Primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou desligar o conector do veículo, que vai lá no alternador. Vamos tirar o NIL aqui. Vamos tirar o conector. Deixa eu tirar essas agulhinhas daqui também. Ok, desliguei o conector. Agora, gente, eu vou pegar esse conector aqui, ó. Tá? Primeira coisa, eu vou ligar aqui o canal A aqui no positivo da bateria. Porque eu preciso medir minha bateria. Nossa, eu coloquei tanta coisa aqui que já quase não tem espaço aqui. Achei um espacinho aqui, ó. Coloquei o canal A no positivo da bateria. O meu canal B vai ser o meu controlador. Então, lembra que eu falei que o RVC é esse vermelho aqui? Então eu vou ligar ele aqui, ó. E aí eu vou ligar lá no alternador. Eu vou pegar o meu fio vermelho, aí agora eu preciso de mais uma garra jacaré. Eu vou colocar no DFM, que é o meu retorno, para o NIL poder ler o que ele está retornando. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Coloquei ele aqui. Ok? Agora, gente, eu vou ligar lá no veículo. Ligado. Vou deixar um longe do outro para não relar, né? Porque se não pode relar, senão dá um curto aqui, já dá problema. Aí, ó, nessa distância aqui já tá ok. E agora, gente, o que eu preciso fazer? O que o NIL vai fazer? Lembra aquele DFM ou aquele RVC, que é o sinal PWM que eu mostrei para vocês ali na tela? Aquele sinal lá, ele vem de uma central, normalmente a Body Computer. A Body Computer manda esse sinal para ele dosar a quantidade de energia que vem para a bateria. Só que a gente desligou. Então quem vai dosar esse sinal agora é o NIL Tecnoscópio, porque o NIL Tecnoscópio ele também é um gerador de energia, ele também é um gerador de sinal. E como você tem um gerador de sinal aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar aqui o gerador, que é do canal E, lá no canal B. Então a gente vai ligar um por cima do outro. Então eu vou pegar aqui o meu cabo azul. Vamos pegar aqui o cabo azul. Vamos ligar aqui no E. E aqui eu vou ligar no cabo B. Então eu vou vir aqui, ó. E vou ligar aqui. Olha lá, ó. Ok? E agora, gente, no canal D, eu vou ligar a minha garra. A mecânica avançada não fabrica garra, mas nós vamos usar a garra da Hantec, a CC65. Eu vou colocar aqui no meio, onde tem 10 mA. Vou ligar aqui no cabo que vai lá para a bateria. E vou ligar aqui no canal D. Pronto, tudo ligado.
Agora é só eu vir aqui, funcionar o carro, tá? E apertar o on, que o Nil vai fazer um trabalho sozinho. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai jogar a tensão no que está ali, 12,8, 12,5, e depois ele vai subindo gradativamente esse sinal, até a gente chegar ali no máximo dele. E aí a gente consegue ver se o alternador está trabalhando ou se ele não está trabalhando. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou dar partida no carro. Agora que eu fiz todas as ligações novamente, vamos tentar novamente. Vamos lá em automático, do tipo RVC, e vamos ligar para ele iniciar o teste. Olha lá, pessoal, ó, ele já iniciou o teste, ele já jogou a tensão para 12,6. Vamos colocar aqui a minha caneta de polaridade. E olha lá, ele está subindo o sinal. Ele começou a pilotar o alternador. A corrente está subindo, a tensão está subindo. Vamos ver até onde ele vai. Ok, pessoal. Então, aqui no nosso relatório, a gente conseguiu enxergar o quê? Que o índice subiu exatamente como a nossa referência pediu para ele subir. A referência é o azul e o que está lendo é o verde. Ou seja, esse alternador está ok. Muito interessante esse teste, né, gente? Eu curto ele demais. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa terceira aula. E amanhã a gente vai falar sobre transdutor. Então, transdutor é um tema assim que é muito legal, porque o que você consegue fazer com o transdutor 4 em 1 da mecânica avançada, testes rápidos e precisos, é fora da casinha. Então não perca a aula de amanhã. Amanhã vai ser a última aula para a gente fechar com chave de ouro. E a gente vai fechar, claro, né, com muitas surpresas que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Beleza, pessoal? Um abraço e até amanhã.